a gente vai apresentar no treinamento de hoje, né? Primeiramente, o que é o duplo fator? Quantos fatores de autenticação existem no mercado hoje em dia? Qual que é o principal deles e por quê? Que problemas que o duplo fator de autenticação resolve ou pode resolver? Como se aplica nas empresas esse duplo fator de autenticação? Quais são os recursos que esse fator de autenticação pode ser compatível, pode trabalhar? E a nossa solução, que é o Asset Secure Authentication, ou ESA, né, a abreviação aí dos 3 primeiros nomes. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um duplo fator de autenticação? Eu tenho certeza que vocês já utilizaram duplo fator de autenticação, independente do sistema que vocês utilizem. Tá? Tenho certeza absoluta que vocês já fizeram uso dessa nova tecnologia. Né? O duplo fator de autenticação é uma camada a mais de segurança, ou seja, você precisar de mais de uma senha para fazer acesso num único sistema. Por exemplo, eu vou acessar o meu Facebook, hoje em dia eu preciso só, dependendo da sua conta, se você já habilitou ou não, mas normalmente, por exemplo, o Facebook ele utiliza o usuário e senha, o e-mail e a senha. Então você digita o seu e-mail e a senha e você acessa. O Gmail, você acessa o seu Google Mail através de um e-mail e de uma senha. Você acessa, sei lá, um Instagram, sei lá, qualquer tipo de sistema, você acessa através de um e-mail e senha, através de um usuário e senha, através de agência e conta, se for alguma coisa bancária, ou seja, vocês utilizam um fator de autenticação para fazer acesso em algum sistema. Né? Esse fator de autenticação é a forma como você se loga, é a forma como você se autentica em algum sistema. Então, hoje em dia, o principal fator, ou melhor, aquilo que vocês mais utilizam, é o usuário e senha ou é o e-mail e uma senha. Esse não é o único fator de autenticação que existe no mercado hoje em dia. Muito pelo contrário, existem 3 tipos de fatores de autenticação, que são basicamente: o primeiro fator de autenticação é algo que o usuário sabe, normalmente um usuário e senha, um e-mail e senha, como a gente estava falando, é o que é mais utilizado hoje em dia, né? As empresas normalmente colocam apenas um usuário e senha, apenas um e-mail e uma senha. Existe ainda um segundo fator de autenticação, que é aquilo que o usuário tem, ou seja, um smartphone, um tokenzinho, um cartão do banco, ou seja, alguma informação física que o usuário tem em mãos. E o terceiro fator de autenticação é aquilo que o usuário é, ou seja, sua digital, a íris do seu olho, algo que classifique esta pessoa como única no mundo, ou seja, alguma característica intrínseca do ser humano, que somente ele possui. Okay? Embaixo tem um link do Believe Security, que é o nosso blog, do nosso laboratório, né, com uma matéria que explica justamente o que é o duplo fator de autenticação. Okay? Como vocês vão receber este vídeo, essa apresentação, vocês vão conseguir ter acesso aí a esse artigo para vocês darem uma olhada. Qual que é o principal fator de autenticação hoje no mercado? Né? Quais são aqueles que mais utilizam? Bom, o que é mais utilizado é o primeiro fator de autenticação. É aquilo que você vai colocar só usuário e senha, o e-mail e senha. Ou seja, são o fator de autenticação mais utilizado no mundo. Porém, o mais vantajoso é o duplo fator de autenticação, é o 2FA. Por algumas razões muito simples, né? O duplo fator de autenticação, lembrando, é aquilo que o usuário tem. Ou seja, um celular, normalmente hoje em dia se utiliza um celular, antigamente se utilizava token, eu também já vi utilizar cartão. Então, quando você ia fazer uma transferência bancária, por exemplo, né? Eu por muito tempo tive conta no Itaú. Então, quando eu ia fazer uma transferência pelo Itaú, eu tinha que colocar a minha agência e conta para acessar. Depois eu ainda tinha que colocar um usuário, uma senha eletrônica, e quando eu ia fazer uma transferência bancária, eu tinha um cartãozinho do Itaú, que o Itaú me perguntava qual que é o código na posição 15 do cartão. Eu tinha que colocar esse código, senão eu não faria transferência. O que é legal desse duplo fator? Primeiro, por que o banco utilizava isso? Por uma razão muito simples. A transferência bancária é algo extremamente importante. Eu estou perdendo dinheiro ali. Querendo ou não, o dinheiro está saindo da minha conta e está indo para outra. Então, é algo importante. Ninguém quer perder dinheiro. Então, como é uma perca de dinheiro, o banco coloca isso como algo extremamente importante. Então, olha, você quer fazer uma movimentação na sua conta, que é algo extremamente importante,
Legal, Luiz. Então tá bom. Já que você quer fazer isso, faz o seguinte. Para eu confirmar que o Luiz é o Luiz mesmo, pega lá o seu celular. Me fala para mim qual que é o código que aparece no seu celular. Ah, o código é esse. Antigamente não era por celular, antigamente era por cartão. Então, qual que é o código da posição 17 do seu cartão? Eu tinha que ir lá e colocar. Por quê? Para confirmar que o Luiz é o Luiz. Como é algo importante, eu quero dar duas camadas de proteção para fazer essa transferência bancária. É algo extremamente importante. Então, por essa razão, o duplo fator de autenticação já está no mercado há bastante tempo. Os bancos já utilizam isso há muito tempo, eu diria que mais de 5 anos que isso já é utilizado nos bancos. As redes sociais começaram a utilizar mais recentemente, mas também já estão emplacando esse duplo fator. E a ideia vai ser sempre a mesma, ou seja, um usuário e senha convencional, que eu já acesso, mais um token que eu recebo no meu celular, que eu recebo no tokenzinho, que eu recebo num cartão, mais um outro código. E o que é legal disso? São códigos vindos de formas diferentes. O primeiro usuário e senha é algo que eu sei. O segundo é algo que eu tenho. São formas diferentes, não estão no mesmo lugar. Né? Se alguém descobrisse o meu usuário e senha, tudo bem, ele não ia conseguir fazer uma transferência em meu nome. Ele só ia conseguir fazer uma transferência em meu nome se ele soubesse o meu usuário e senha e ainda me roubasse o celular. A chance é muito menor. Ok? E por que o duplo fator é o fator mais recomendado? Por algumas razões. Ele tem fácil instalação e implementação, é só informar o telefone do usuário e fazer o download de um aplicativo, já está ali funcionando. Tem um melhor custo e benefício, eu não preciso falar para o usuário que ele tem que comprar um equipamento novo, um token novo. Não, o usuário consegue instalar isso no celular dele mesmo, de graça, de forma gratuita ele consegue instalar. E tem compatibilidade universal, ele funciona com qualquer smartphone. Eu posso instalar em qualquer smartphone que eu consigo receber esse código. Então, por essas razões, o duplo fator de autenticação é a forma de autenticação mais segura e mais recomendada. Ele resolve que tipo de problema? Bom, vários, de uma forma bem específica. Mas alguns eu resolvi detalhar, ou seja, uma correção de políticas empresariais. Então, vamos supor que a empresa ela quer colocar uma política totalmente séria de senhas para que o cara não utilize senhas qualquer, sei lá, E7 2017. O E7 2017 vai ser a primeira senha que um criminoso vai tentar usar quando ele vier roubar a E7. É muito fácil dessa pessoa descobrir essa senha e, obviamente, fazer algum crime relacionado. Um outro ponto, né? Eu trabalhei também durante muito tempo dentro de um banco gigante. E esse banco ele tinha uma política de senhas muito séria. Você tinha que colocar um caractere especial, você tinha que colocar uma letra maiúscula, uma letra minúscula, tinha que colocar um número pelo menos, ou seja, você tinha uma política gigante. E os usuários eram obrigados a seguir essa política. Porém, a senha era tão gigante, tão extensa, que os usuários, para não esquecer, faziam isso que está na imagem do lado direito. Pegava um post-it, colocava no monitor e falava: minha senha é essa. Simplesmente dessa forma, com um simples post-it, essa pessoa acabou com a política da empresa. Qualquer pessoa que passou na mesa dela sabe qual é a senha dela e faz o que quiser com o usuário e senha dessa pessoa. Ou seja, com um duplo fator de autenticação, mesmo que a pessoa deixe a sua senha escancarada no monitor, não tem problema. O duplo fator está com ela sempre o celular. O cara logar, ele precisaria também do celular da pessoa. Como ele não tem acesso a esse celular, ele não consegue logar. Ou seja, para fazer essas correções de políticas, para pessoas que obviamente utilizam senhas fracas, como a gente falou, é 7 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, mudar. Essas senhas são muito padrões. Quem vai atacar, o criminoso que vai atacar, ele já tem uma espécie de gerador de senhas. As primeiras senhas que esse cara vai gerar é o nome da empresa e o ano, é o nome do funcionário e a data de aniversário, é o nome do cliente, mais, sei lá, 000, mais 123, 123, 4, 5, 6, 7, 8, 00000000. Ou seja, essas senhas são padrões. Quando alguém vai atacar, quando alguém está pensando em atacar, você tem que pensar que do outro lado não é simplesmente um robô, é uma pessoa que está fazendo esse ataque. E essa pessoa, sim, ela se utiliza desse robô para fazer justamente essas senhas padrões que a gente chama. Então, se você utilizou uma senha padrão, a chance de você ser danificado, de você ser invadido, é muito maior. Com o duplo fator, mesmo que eu utilize uma senha fraca, não tem problema. Senhas compartilhadas em setores públicos e privados. Por quê? Imagine que você utiliza a mesma senha do Facebook
você utiliza na empresa também. O Facebook, com todo o respeito que a gente tem ao Mark Zuckerberg, ao Facebook, eu não faço a menor ideia de onde que está o servidor do Facebook, que antivírus que esse servidor está utilizando, se esse servidor tem firewall, se esse servidor tem duplo fator, se está criptografado. Eu não faço a menor ideia. Se alguém chegar um dia e, por acaso, fazer um ataque no Facebook, descobrir a senha de todo mundo no Facebook, e você utiliza a mesma senha do Facebook para a senha da empresa, o cara consegue acessar a sua empresa com a mesma senha que ele roubou do Facebook. Então, é algo muito simples. É claro que a gente falando do Facebook, a gente vai pensar que o Facebook tem uma estrutura gigante, porque é uma das maiores empresas do mundo, mas não precisa ir muito longe. Coloca no Yahoo, coloca no Webmail, né? A gente vai ver casos daqui a pouco que tiveram empresas grandes que perderam milhões de senhas, né? Então, obviamente que isso é um grande problema. Senhas que contenham padrões não seguros, esse a gente já falou, e te dá mais seguranças em conexões externas. O que eu quero dizer com conexão externa? Quando eu estiver fora da empresa. Então, eu estou fora da empresa, eu quero conectar na empresa, normalmente eu me conecto por VPN. Eu quero acessar o Outlook da minha empresa, eu acesso pelo Outlook Web Access. Tudo isso também você consegue incrementar uma segurança a mais utilizando o duplo fator. Como que eu aplico esse tipo de segurança nas empresas? Bom, depende de algumas perguntas, depende de algumas respostas, depende de algumas situações, depende de algumas ocasiões para eu fazer esse tipo de aplicação nas empresas, né? Algumas perguntas que é interessante. Olha, minha empresa contém informação confidencial, tem informação que não pode sair daqui de dentro de jeito nenhum, senão eu vou ter um prejuízo. Eu faço muita restrição de acessos, mesmo internamente. Né? Sei lá, tem coisas, tem documentos dentro da minha empresa que só o RH pode acessar, tem outras coisas que só o marketing pode acessar, outras coisas que só vendas pode acessar. Isso tem. Minha empresa tem uma política de senhas. Eu falo para os meus funcionários, olha, cada 3 meses você tem que trocar a senha, cada 1 mês você tem que trocar a senha. Não pode usar a mesma senha durante o ano todo, né? Eu tenho esse tipo de política. Os meus funcionários trabalham home office, então eu tenho uma política de home office que o usuário pode trabalhar de casa, se conectando numa VPN, né? Ou fazendo qualquer tipo de conexão. Eu tenho esse tipo de informação dentro da minha empresa. Qual seria o impacto se alguém de fora acessasse o meu ambiente utilizando algum usuário? Né? Qual seria o impacto? Essa pessoa tem acesso à minha empresa, qual o impacto que eu teria? Ele conseguiria descobrir informações importantes aqui dentro? Isso seria um prejuízo muito grande para mim se essa pessoa descobrisse, né? Ou até internamente, né? Se um usuário de vendas descobrir algum dado do RH, isso teria também algum prejuízo dentro da minha empresa? Então, essas respostas vão nos ajudar a verificar se uma empresa é necessário de aplicar um duplo fator ou não. Para todos esses tipos de problemas, né, que a gente falou até agora, então, utilização de senhas fracas, VPN, home office, o cara colocou a senha no post-it, o cara acessa o AWA, o Outlook Web Access, eu tenho uma política de senhas, independente da resposta, se a resposta for, obviamente, que eu preciso disso, a gente tem como fazer proteção, garantir uma proteção maior para esse tipo de acesso. Vamos ver aqui alguns casos onde o duplo fator certamente resolveria o problema. Alguns casos reais, alguns casos mais antigos, alguns casos bem recentes, que obviamente vão nos ajudar a entender a importância do duplo fator. O caso mais recente, né, que abalou o mundo, foi o caso do ransomware WannaCry. Obviamente, todos vocês viram, saiu em qualquer jornal, em qualquer mídia, vocês estavam sempre sabendo, né, colhendo informações a partir deste ransomware. A principal forma de propagação deste ransomware é através da porta 3389 do Remote Desktop Connection. O que é a porta 3389 do Remote Desktop Connection? É isso aqui. Este carinha. Se eu tivesse dentro da minha empresa acessando algum servidor em cloud, qualquer servidor de qualquer lugar do mundo, se eu tivesse acessando desta forma, o ransomware conseguia se propagar para outra empresa que eu estou acessando. Simplesmente por eu estar aberto, esse Remote Desktop Connection aberto. Então, somente dessa forma, eu já correria algum risco de, por exemplo, ser infectado por esse ransomware. Se eu tivesse um duplo fator, e eu posso ter, se eu tivesse um duplo fator e eu posso ter esse duplo fator no Remote Desktop Connection, quando eu tentar acessar algum servidor, alguma empresa, eu coloco meu usuário e senha e preciso de um token para acessar. Se o ransomware estivesse tentando fazer isso,
ele até conseguiria descobrir o seu usuário e senha, como descobriu, né, e invadiu milhares de empresas. O seu usuário e senha ele conseguiria descobrir, mas o seu duplo fator que está no seu celular, o ransomware não seria capaz de descobrir. Então, só dessa forma, eu diria que 80%, 90% da infecção do WannaCry já não teria ocorrido. Um outro caso, né, o LinkedIn, por exemplo, ele sofreu uma perda, sofreu um ataque, ele perdeu 100 milhões de dados de usuários. 100 milhões de dados de usuários. É muito usuário e senha que esses cybercriminosos, obviamente, conseguiram roubar. Na época, óbvio que o LinkedIn fez uma ação de reversão, né, ele impediu essas senhas de serem acessadas durante um tempo, a pessoa tinha que trocar a senha para fazer o acesso, mas você perdeu os dados. Imagine que o seu usuário e senha do LinkedIn é o mesmo que você acessa a empresa. Se você for um desses 100 milhões de usuários, o ladrão sabe qual é o seu usuário e senha da sua empresa. Ou seja, é um grande problema. Outros casos, o Dropbox e a Tumblr sofreram ataques e perderam mais de 500 milhões, mais exatamente 560 milhões de senhas roubadas dentro desse mesmo sistema. E a gente está falando de empresa grande, de empresa que provavelmente, eu não tenho certeza, mas de empresas que provavelmente têm uma solução de segurança, tem a Firewall, tem uma VPN segura, ou seja, de empresas naturalmente confiáveis, né? O Yahoo é outro caso também, perdeu mais de 500 milhões de senhas cadastradas dentro do seu e-mail, né? Dentro do Yahoo e-mail. E a Sony também perdeu cerca de 1 GB de informação confidencial. Coloque aí essa informação confidenciais, contratos de clientes, salários de funcionários, tá? A Sony perdeu cerca de 1 GB dessa informação também para um ataque criminoso. Não existe nada comprovando cientificamente, mas um dos primeiros passos que a Sony fez para resolver o problema foi desconectar e fechar a sua VPN. Então, a chance de esse ataque ter ocorrido via VPN, através de um acesso ilegal na VPN que a Sony utilizava, é muito grande. Ou seja, esses casos são reais, realmente aconteceram, pode acontecer. Então, é óbvio que é importante você ter uma segurança a mais. O Carlos também lembra, né? O ransomware, no caso, o WannaCry também utilizou a porta SMB 445, né? Protocolo UDP. Também, né? Também utilizou a porta 445. Então, todos esses são casos reais. Algumas empresas, justamente para não ter mais esse tipo de problema, para diminuir, minimizar o risco desse tipo de impacto, algumas empresas já estão investindo no duplo fator de autenticação. Alguns casos, bom, os bancos já trabalham há muito tempo com duplo fator. A gente já está mais do que acostumado a usar o duplo fator de autenticação nos bancos. O Facebook é uma grande empresa que costuma agora, né, pedir já o duplo fator de autenticação. Você pode receber o seu código por SMS, você pode instalar um aplicativo do Facebook, né? Então você, obviamente, tem algumas informações. O Diego Brum mandou um link, né, falando para verificar se a senha, obviamente, vazou. Então, eu não conheço esse link, né, o Diego Brum que passou, mas provavelmente seja um link aí com algumas senhas descobertas aí em alguns desses ataques. Depois eu vou acessar aqui e vou ver, Diego. Mas algumas empresas já têm investido nesse cenário. Então, os bancos, Itaú, Citibank, Bradesco, são basicamente aqueles que eu tenho conta, mas provavelmente o Banco do Brasil, ou seja, praticamente todos os bancos hoje já utilizam duplo fator de autenticação, né? Então, você tem que acessar, no caso do Itaú, você tem que colocar o usuário e senha, quando você vai fazer a transferência, você tem que pegar o seu código. O Citibank, você pode receber SMS também com código eletrônico. O Bradesco, provavelmente, é muito igual, ou seja, os bancos já descobriram que isso é importante. As redes sociais também estão descobrindo. O Facebook, hoje você já precisa de um duplo fator para acessar. Então, você coloca o seu e-mail e a sua senha convencional, ou o seu celular e a sua senha, e você já é necessário que você confirme que você é você recebendo um SMS, né? Ou no aplicativo que o Facebook te cadastrou, você dá um aceitar. Ou seja, você tem algumas formas de se proteger com um duplo fator no Facebook. O Instagram é igual, né? Em fevereiro desse ano, melhor, do ano passado, o Instagram também investiu em duplo fator de autenticação e o WhatsApp recentemente também está investindo, né? Então, algumas pessoas que já habilitaram esse recurso no WhatsApp, né? Tem como você ir lá em configurações e habilitar,
E vez ou outra, né, de forma aleatória, o Facebook te pergunta, né, olha, qual que é o seu código de acesso? Né, e você definiu um código atrás, você tem que colocar este código para você conseguir acessar. Sem esse código, você não consegue nem abrir o WhatsApp. Ou seja, já são algumas empresas que já viram a necessidade, já sentiram a necessidade de uma proteção maior de segurança, por isso investiram aí no duplo fator de autenticação. Bom, como que a E7 pode te ajudar nesse cenário? O que é a E7? Por que a gente está falando de duplo fator? O que a E7 tem para oferecer com relação a esse tipo de proteção que é o duplo fator de autenticação? Bom, a E7 tem um software de tecnologia avançada que se chama E7 Secure Authentication, ou ESA, abreviação, obviamente, de E7 Secure Authentication, que é uma solução justamente baseada no duplo fator de autenticação. O que é o ESA? O E7 Secure Authentication funciona da mesma forma que o duplo fator convencional. Ou seja, basicamente, é um aplicativo que você instala no seu celular e você sincroniza esse aplicativo com algum recurso que você deseja proteger com o duplo fator. E sempre que você for acessar esse recurso, você precisa do usuário e senha convencional, mais o token, mais o código de um só uso que você recebe no seu celular. Ah, não quero instalar o aplicativo, eu quero receber esse código por SMS. Posso? Pode. Você também pode receber esse código tanto por SMS quanto por aplicativo. Obviamente que por aplicativo é melhor. Por quê? Porque você não tem que pagar nada com relação a custo de SMS, você não precisa estar dentro da área de cobertura, você não precisa ter acesso à internet. Ele funciona totalmente offline. Então, por aplicativo, você tem, obviamente, essas vantagens. Né? Por SMS, você, obviamente, teria que estar dentro da área de cobertura para receber o SMS com o seu token, com o seu código. Ok? Quais são os benefícios de você trabalhar, por exemplo, com essa solução D7, o E7 Secure Authentication, né? E aí do lado tem a imagem do aplicativozinho do ESA com o código que é gerado lá dentro. Então, bom, quais são alguns benefícios? Bom, não é necessário nenhum hardware adicional. O celular do seu usuário, o celular pessoal que o cara já tem, você só precisa do número dele e pedir para ele receber acesso ao seu E7 Secure Authentication, ao seu duplo fator. Então, não é necessário que você compre nenhum hardware adicional. A E7 não vai vender para você um tokenzinho lá com o logo da E7 para você fazer. Não, nada disso. Ele é gratuito, né? Em questão de hardware, não tem custo nenhum. Ele é compatível com qualquer smartphone, seja ele iPhone, Windows Phone, BlackBerry, Android, sei lá que outro tipo de sistema operacional que existe. Mas ele é compatível com todas as versões de smartphones. Ele pode ser sincronizado com o Active Directory. Então, ele é sincronizado com o AD. Isso é legal porque, sei lá, eu quero proteger o meu servidor. Meu servidor é um Windows Server. Ah, legal. Então, quando o cara colocar o usuário e senha do AD dele, o AD vai descobrir que ele tem o duplo fator habilitado e vai pedir a senha que está no celular dele. Ou seja, ele não consegue nem acessar o servidor da própria empresa se ele não tiver esse código do smartphone. Então, ele tem essa sincronização com o AD. Ele funciona offline, não tem nenhum custo de SMS. E ele é totalmente personalizável. Né? Estou vendendo para o cliente que se chama XYZ. Ah, eu quero deixar o aplicativo da E7 personalizado com o meu token, né? Eu quero colocar lá token XYZ. E daí, quando ele clica no token XYZ, é que ele recebe o código. Beleza, posso colocar. Ou quero fazer isso no Itaú, eu quero deixar o nome token Itaú. Beleza, pode colocar token Itaú, Itaú token, só Itaú, sei lá. Ele é totalmente personalizável. Você coloca o nome da sua empresa lá dentro e ele fica customizável aí para todos os funcionários que receberem esse acesso. Quais são os recursos que funcionam a nossa solução de duplo fator de autenticação? Bom, ele funciona no servidor da empresa, ou seja, se eu tiver que proteger o meu servidor extremamente confidencial, só quem tem acesso ao meu servidor é quem realmente deve ter acesso, então beleza, eu posso instalar o duplo fator, sempre que eu tentar acessar o servidor da empresa, ele vai pedir o usuário e senha do AD, mais o token que eu recebi no celular, ok? E eu faço, obviamente, tudo isso pelo Active Directory, porque ele é sincronizado com o AD. Posso instalar isso em cada estação, então em cada máquina de cada funcionário, coloco o usuário e senha, mais o token para o cara acessar. Se o cara esquecer o celular em casa, ele não acessa a própria máquina. Se alguém descobriu, se eu deixei lá o meu
um post-it no meu monitor falando qual que é a minha senha, não tem problema nenhum. Ninguém vai conseguir acessar a minha máquina porque ele vai precisar do código que está no meu celular. Esses servidores de estações, eles são sincronizados com AD e também são compatíveis com Linux. Então, se eu quiser proteger servidor e estação Linux, eu também consigo, através do PanRadios, né, que é a versão ali do Linux, de autenticação. Ele também é sincronizado com PanRadios para eu fazer esse duplo fator também em servidores e estações Linux. Posso sincronizar também com conexões VPN, né, que são as principais VPNs baseadas em rádios. A maioria dos softwares de VPN já são baseados em rádios e todas essas, o nosso duplo fator de autenticação é compatível. Então, eu quero me conectar na VPN da empresa, beleza, usuário e senha convencional da VPN, mais o token que eu tenho que receber no celular. Ok? Também sou compatível com sistemas web desenvolvidos em Java, PHP ou .NET. Então, a minha empresa tem um sistema baseado na web, que fui eu que desenvolvi, o código-fonte é meu, e esse software foi desenvolvido em Java, PHP ou .NET. E eu quero colocar o duplo fator nesse sistema. Posso? Pode. Só contratar a licença conosco, a gente vai te dar as indicações de como você incluir isso no seu site, no seu portal também. Também é possível fazer. Com o CRM da Microsoft, até com o SharePoint da Microsoft também. Ou seja, com tudo isso, a nossa solução é amplamente compatível e eu posso instalar. O Edson fez uma pergunta, deixa eu ver. Qual o benefício de usar o duplo fator D7 a algum free como o da Google, por exemplo? No caso, Edson, obviamente que o da Google é um duplo fator de autenticação confiável para as plataformas Google, né? No caso do E7 Security Authenticator, ele faz a mesma coisa, não existe assim um diferencial específico. A diferença é única, a da Google só funciona para Google. A da E7 eu posso instalar no meu servidor, nos meus sistemas, nas minhas VPNs, ou seja, o nosso ele é mais personalizável para a empresa, não para uma plataforma que fui eu que desenvolvi, não é para você acessar o site da empresa, não, é para as minhas coisas, para as coisas que a minha empresa desenvolve, que eu possa instalar o duplo fator de autenticação. Mas questão de tecnologia em si, a tecnologia é a mesma. Talvez fazer realmente o mesmo objetivo. Então, pessoal, isso é o nosso duplo fator de autenticação. Tá? Esse é o nosso software, é com isso que ele é compatível, é com isso que eu posso implementar, é para isso que eu posso aplicar. Né? Algumas perguntas que podem surgir até de forma mais comercial. Né? Quais são os possíveis clientes que podem receber isso? Bom, clientes que utilizam VPN, clientes que têm política de home office, clientes que acham que os dados do seu servidor são extremamente confidenciais, clientes que utilizam muito acesso, interconexões aí com outras empresas ou com outros ramos, ou seja, todos esses tipos de empresas são empresas que precisam de um duplo fator de autenticação. Questão de licenciamento, né? O duplo fator de autenticação, ele é licenciado por usuário. Então, obviamente, eu quero proteger minha VPN. Quantos usuários acessam a VPN? X usuários. Então, eu vou comprar X licenças do duplo fator de autenticação. Está aqui o Zé está na apresentação. Depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu vou passar o contato para vocês tirarem dúvidas também com relação à parte comercial da solução. Okay? Eu tenho uma live demo, né, que é uma demonstração, que eu deixei gravado por uma razão muito simples. Né? Se não fosse gravado, vocês não conseguiriam ver o celular recebendo o duplo fator de autenticação. Como eu quero que vocês vejam o celular também, eu deixei, obviamente, essa apresentação gravada. Essa apresentação é uma apresentação que eu fiz, né? Um outro dia, obviamente, que eu fiz uma apresentação, todo do duplo fator. Neste vídeo, eu ensinei também os usuários como fazerem a instalação. Pode ver que a gente faz a instalação do produto, mostra o produto, como que funciona, etc. Tem várias configurações. Esse vídeo a gente também pode passar para vocês terem uma ideia de como realmente funciona na prática o duplo fator de autenticação, ou até se alguém tiver algum interesse, algum caso, a gente pode fazer uma POC, uma prova de conceito também para mostrar na prática mesmo, no ambiente de vocês, funcionando aí a solução, tá? Mas, de qualquer forma, esse vídeo ele é público, eu posso passar para vocês darem uma olhada, mas o que eu quero mostrar para vocês é o duplo fator funcionando. Pode ver que aqui eu estou mexendo no Active Directory, né? Então, eu estou fazendo uma integração do meu servidor e das minhas máquinas com o Active Directory. Então, ele cria dentro do AD uma aba chamada Set Security Authentication,
eu informo o telefone do usuário e, consequentemente, eu consigo integrar o duplo fator. De forma que, mais para frente, quando o cara já tiver feito, aqui essa parte é legal, ou seja, o que o usuário recebe? Eu marquei a opção de usuário receber por aplicativo. Para ele funcionar por aplicativo, o usuário final no celular dele vai receber um SMS. E dentro desse SMS, se ele clicar no SMS, ele vai receber vários dados, né, informações. Como é que instala, como é que configura o token, ou seja, tudo isso o ESET Secure Authentication vai indicar. No meu caso, então, eu já cliquei, eu já fiz o download desse aplicativo, pode ver que ele já está aí na minha tela, né, na tela do meu smartphone. Então, está aqui o ESET Secure Authentication. Quando eu tento abrir ele, ele vai me pedir uma senha que eu cadastrei também durante a instalação. E pode ver que aqui já está todos os meus tokens. Eu vou até dar um obter tokens agora, para ele já procurar por novos tokens. E se eu tiver algum token apontado para esse celular, para este número, ele já vai conseguir reconhecer esse token e já vai aparecer na tela do meu smartphone. No meu caso, esse token já está incluído. Então, a resposta dele, obviamente, foi que nenhum novo token está disponível no momento. E estes são os tokens que eu tenho disponível. Esses tokens, como eu falei, eles são personalizáveis. Se eu quisesse deixar, sei lá, o nome da minha empresa, espaço token. No meu caso, eu deixei E7 Brasil, porque, obviamente, o nome da minha empresa é E7 Brasil. Então, se eu clicar neste link, neste token, que ele gera dentro do meu aplicativo, ele vai me gerar este código, que é um código de 6 dígitos, que é realmente o meu código de um só uso. No meu caso, 964822. Usei uma vez esse código, se eu tentar usar de novo o mesmo código, 964822, ele vai dar erro. Por quê? Porque é um código de um só uso. Uma vez utilizado, ele é descartável. Eu tenho que, obviamente, gerar um novo token aí através do meu aplicativo. Ok? Então, no aplicativo, é exatamente assim que funciona. Nas máquinas, né? No meu caso, obviamente, eu fiz um teste no meu servidor. Coloquei o meu usuário e senha normal para fazer o acesso no meu servidor. Quando eu coloco esse usuário e senha convencional, ele vai logar? Não. Ele vai pedir meu OTP, One Time Password, senha de um só uso, que é a senha que eu recebi no meu smartphone, que estava lá no meu aplicativo. Neste momento, eu pego o meu smartphone, vejo qual que é este código de um só uso e informo este código de um só uso neste cara. Se eu digitar o código errado, obviamente que ele vai me dar que o código errado eu não vou conseguir fazer o acesso. Eu só vou conseguir acessar se eu pegar o código correto que está no meu smartphone. Coloquei o código correto, obviamente ele vai abrir aí a minha apresentação, ele vai abrir o meu servidor sem problemas, ok? Isso, pessoal, vai funcionar do mesmo jeito para todos os outros, né? No caso aqui, eu fiz para um servidor Windows. Nesse mesmo vídeo, eu mostro funcionando também numa estação Windows, né? Mas ele também funcionaria do mesmo jeito numa estação e num servidor Linux, numa conexão VPN, num sistema baseado no web, seria sempre do mesmo jeito. Usuário e senha convencional, quando der um login, ele vai para uma outra tela da E7, falando que precisa de um código ATP, informa o código ATP e só assim que eu consigo passar, ok? E é assim que realmente a nossa solução funciona, ok? Era isso que eu queria apresentar para vocês, é isso que é o duplo fator. O duplo fator não tem segredo, né? Realmente, é basicamente um usuário e senha convencional mais um token. Não tem segredo, esse é o duplo fator de autenticação. O segredo aqui é quem que precisa desse tipo de serviço, por que ele é importante, né? Deixar claro por que ele é importante, deixar claro que ele é importante até porque tem várias empresas, Facebook, Instagram, WhatsApp, que já sofreram ataques justamente para não ter esse problema, investiram no duplo fator de autenticação, né? Empresas gigantes, né? Empresas que a gente mostrou que sofreram realmente ataques, perderam 100 milhões, 500 milhões de dados, ou seja, é extremamente importante deixar claro que uma solução de duplo fator de autenticação evitaria esses problemas. Então, a importância do duplo fator de autenticação. Mas o que é e como funciona realmente não tem segredo. Eu espero que vocês possam hoje sair daqui realmente sabendo o que é o duplo fator de autenticação, como que ele funciona e qualquer ideia. Ok? Contatos, né? Obviamente, para assuntos comerciais, né, a gente tem o especialista aqui, o José Ferreira, que ele é o especialista da área de diversificação, né? Então, josé.ferreira@e7.com.
Se o José quiser falar alguma coisa, deixar claro alguma coisa, sei lá, passar alguma outra informação que eu possa ter deixado passar, me dá um toque aí, por favor, pelo chat, José. Eu libero o seu microfone e você fala um pouquinho, se você, obviamente, desejar. E tem o contato de treinamentos, que é o meu contato, que vocês podem, obviamente, pelo treinamentobrasil.com.br, vocês podem me acessar e fazer qualquer tipo de pergunta, ok? Eu vou liberar o microfone do José. O José me pediu aqui a palavra. Então, espera aí, José. Vou liberar o seu microfone, que o José vai dar alguns detalhes. José, eu te perdi aqui, José. Aí. José Ferreira. Peraí, Zé. Pronto, Agora Zé, sim. liberei seu microfone agora. Isso, legal, obrigado. Primeiro, boa tarde a todos, muito obrigado pela participação no nosso webinar. O duplo fator de autenticação é um produto inovador do D7, algo indispensável para garantir a segurança e a proteção em um outro nível para todos os clientes, parceiros e distribuidores que estão participando da nossa iniciativa. Nós estamos disponíveis para ajudá-los no que vocês precisarem. Como enfatizando o que o Luiz disse, nós temos a versão do produto para fazer uma prova de conceito. Então, para a gente liberar a licença para que faça a avaliação do produto e que nós podemos fazer o acompanhamento, é algo super fácil e rápido que vocês podem fazer com poucos cliques, poucas ações e, como ele disse, o produto é altamente customizável. Novamente quero agradecer a presença de todos. Nós vamos ter uma sequência semanal de treinamentos. Eu não sei se você vai mostrar agora na sequência a agenda, Luiz, mas nós teremos agora na próxima semana um treinamento de capacitação de criptografia. E a gente começa a entrar no discurso de proteção contra a perda de dados. Então, no primeiro caminho foi o duplo fator de autenticação. A gente segue com criptografia de dados na próxima semana, na próxima sexta-feira, no dia 14, no mesmo horário, que é as sextas-feiras às 15 horas. E no dia 21 nós teremos o treinamento de prevenção contra a perda de dados, que é o DLP, Data Loss Prevention. Convidamos a todos que participem dessa iniciativa. Nós estamos disponíveis agora para perguntas e respostas. Isso, só finalizando aqui um pouco do que o Zé falou, né? Então, no dia 14, na próxima sexta-feira também às 15 horas, a gente terá o treinamento de criptografia, né, que é a solução D7, o Deslock. Eu acabei de passar o link para vocês pelo chat, então se alguém já quiser se inscrever para participar dessa próxima apresentação na próxima sexta-feira, é só acessar esse link e fazer o mesmo cadastro, né, obviamente, que vocês já fizeram para o treinamento de hoje, ok? Como o Zé falou, eu me coloco aqui agora mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente libera aí para só perguntas de vocês. Então, quem tiver pergunta é a hora. Eu mandei pelo chat, o Carlos perguntou onde está o link. Eu acabei de mandar pelo chat aí para todos os participantes. Mandei de novo aqui, acabei de mandar. Veja se vocês recebem aí, por favor. Legal, perfeito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora, tá? Estou à disposição aí para que vocês possam matar essas dúvidas, ou comigo, a parte técnica, ou com o Zé, a parte comercial, mas obviamente que a gente está à disposição de vocês, ok? O Edson fez uma pergunta que eu não entendi, na verdade, muito bem. Ele falou se eu posso enviar a planilha das apresentações. É a planilha ou é a apresentação, Edson? A planilha do calendário ou a apresentação de hoje? Ah, o calendário. Tá bom, Edson. Eu vou terminando aqui, eu passo para você. Okay? O Rodrigo fez uma boa pergunta, né? Se eu perder o celular, como que eu faço para logar no meu servidor? Imagine, então, que eu perdi aí o meu smartphone. Obviamente, sem o meu smartphone, eu não consigo gerar o código de um só uso. Como é que eu faço para acessar? Bom, na nossa solução, né, a única forma de ele conseguir acessar, se fosse para acessar algum servidor, né, alguma estação, ele teria que pedir para o administrador da rede, lá no AD, cadastrar um outro celular, ou para o administrador que gerencia o duplo fator falar que só hoje ele pode acessar sem o código de acesso. Isso tudo dá para fazer. Se fosse algum sistema web, né, eu conseguiria, como é uma parte mais de desenvolvimento, como é uma parte de web, eu conseguiria colocar uma condição. Então, ou duplo fator, se o cara colocar lá no portal que ele esqueceu o celular,
ele faz uma pergunta secreta, eu posso fazer algo desse tipo, sei lá, cadastrar uma pergunta secreta que se ele responder certo ele consegue logar. Então, no caso do sisteminha web, a gente conseguiria fazer isso. Para servidor, estação, como é tudo sincronizado com AD, como é tudo mais preso, né, mais integração mesmo, aí a única forma mesmo seria pedir com o administrador para fazer ou a liberação ou trocar o celular por um dia, né, e seria um contato direto com o administrador da rede. O Guilherme falou que também quer o calendário, pode ficar tranquilo. Imagina, obrigado eu, Guilherme. Mais alguém tem alguma pergunta? Quem eventualmente quiser mandar pergunta por e-mail também, o canal está aberto. Pode enviar diretamente para mim, no josé.ferreira@e7.com, tá? Ou pelo Treinamentos Brasil. A Carla falou que ela não conseguiu assistir o webinário por completo, né? Se eu poderia mandar a gravação, a apresentação, eu vou passar a gravação para o Zé, né, para o José Ferreira, e aí o José tem o contato de vocês aí anotado, ele vai ficar de passar isso para vocês, tá bom? Mas eu vou gerar aqui assim a gravação, pode deixar. O Rodrigo fez uma pergunta, deixa eu ver. O Rodrigo fez uma boa pergunta, né? Se o celular perdido for o do administrador da rede, eu corro o risco de não conseguir logar mais. Obviamente, Rodrigo, que isso pode acontecer, tá? Mas a gente tem uma configuração de boas práticas. Então, por exemplo, o servidor, que normalmente é uma máquina que não vai ter acesso, ninguém vai colocar um monitor no servidor e vai ficar trabalhando lá, a gente recomenda que para o servidor se faça uma configuração específica. Se o cara tentar acessar o servidor via remote desktop, remotamente, ele vai pedir o duplo fator. Mas localmente, a gente recomenda que a pessoa não precise do duplo fator. Então, sei lá, se o administrador da rede perder o celular dele, se ele mesmo não conseguir acessar, basta ele pegar o monitor, colocar lá no servidor, abre por lá, que localmente ele não vai precisar colocar, obviamente, os seus dados de acesso, né? Ele não vai precisar do seu login, do seu código de acesso do duplo fator. Tá? Mas isso é uma recomendação de boa prática. Obviamente, se ele não seguir essa boa prática, ele proteger localmente, ele proteger remotamente, ele proteger um monte de coisa, só tiver uma pessoa como administrador e essa única pessoa que está como administrador perdeu o celular, aí sim, aí eu vou dizer que você corre um sério risco de você não conseguir logar mais no servidor. Aí pode ser um problema. Aí sim, mas obviamente que a ideia é manter sempre essa política aí de local para o servidor. Imagina, Rodrigo, obrigado eu. Como eu falei, pessoal, estou aqui ainda mais 5 minutinhos. Se alguém tiver dúvida, a gente vai conversando. Bom, o formato do treinamento, ele vai ser semanalmente. A gente pretende atingir no máximo 1 hora de treinamento. Recebi algumas mensagens, particularmente aqui, agradecendo. Convidamos a todos para a próxima semana o treinamento de criptografia, onde a gente vai seguir no mesmo formato de apresentar um pouquinho sobre as necessidades e o porquê de implementar a solução, casos de uso e clientes que sofreram ataques e depois uma demonstração no final. Perfeito. O Júlio César também fez uma pergunta se o duplo fator protege também estações em caso de acesso via TeamViewer ou similar. Tá? Obviamente, o TeamViewer ele também utiliza a porta 3389, né, se eu me lembro bem de cabeça. Então, seria como se fosse um acesso remoto, mas ele não é, então ela não é compatível com o TeamViewer. Tá? A gente pode até conversar com os nossos desenvolvedores e tentar formar uma parceria sem nenhum problema, a gente pode fazer. Mas hoje, via TeamViewer, via esses softwares de acesso remoto, como eles utilizam outro protocolo, como eles utilizam normalmente até outras portas de comunicação, a gente não tem essa sincronização ainda com eles. Tá?
seria realmente só para o acesso via remoto, via Remote Desktop ou via Remote Desktop via web, né? Então, para tudo isso, a gente seria compatível, mas com o TeamViewer em específico, por exemplo, não. Já ia falar que eu ia encerrar aqui, mas ficou uma pergunta do Fernando, deixa eu ver. É possível configurar o duplo fator de autenticação em um ambiente que é restrito e sem conexão com a internet? Sem problema nenhum, Fernando. O duplo fator de autenticação, ele vai ser, obviamente que para VPN você precisaria de internet, para Outlook Web Access você precisaria de internet, mas, por exemplo, para as estações e servidores, né, que são sincronizados via AD, a única recomendação é que eles precisem estar dentro do domínio. Não importa se eles têm conexão, se eles têm internet, isso vai ser independente. A única coisa que eles realmente vão precisar é realmente estar no domínio. E para fazer o acesso, quando eu vou obviamente, para fazer o download do aplicativo do E7 Secure Authentication no celular, o meu celular precisa ter internet. Mas se as máquinas, servidores não tiverem acesso, não tem problema nenhum. O meu celular que vai precisar de fazer o download, para isso vai precisar de internet, mas uma vez feito o download também, nem o celular vai precisar de internet. Vai ser uma internet temporária só para fazer o download mesmo. Okay. Uma outra coisa que eu lembrei agora que também pode gerar dúvidas, e se eu tiver 2 ADs? Eu também posso instalar o duplo fator de autenticação dos 2 ADs, eles vão se espelhar, né, se obviamente estiver espelhado, e aí, de qualquer forma, se o AD1 cair, o AD2 toma a frente com o duplo fator, se o AD1 estiver online, ele mesmo toma a frente gerando ali o duplo fator. Então, tudo isso também vai ser funcional, também vou conseguir fazer desse jeito. Bom, pessoal, era isso que eu queria realmente apresentar para vocês, tá? Eu vou encerrar, então, aqui a nossa sessão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês anotem aí esses 2 e-mails, josé.ferreira@e7.com ou Treinamentos Brasil, treinamentos no plural, brasil@e7.com.br. Vocês vão conseguir entrar em contato tanto comigo quanto com o Zé, ou também na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós estaremos também à disposição às 15 horas, conversando sobre criptografia, mas no final, se vocês quiserem aproveitar o final do treinamento de criptografia e tirar alguma dúvida sobre qualquer outra coisa, qualquer outra solução, a gente vai estar sempre à disposição de vocês também. Bom, então, vou encerrando aqui a sessão. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, desejo uma boa tarde, um bom final de trabalho aí para vocês, pessoal. Muitíssimo obrigado. Bom final de semana, Júlio, obrigado.